Alô, amigos do futebol, estamos chegando, começando mais uma edição do Em Campo com o Barba, noite de sexta-feira. É pra gente bater papo sobre o futebol, mas não apenas sobre o futebol jogado, o futebol nas quatro linhas, o futebol que você vê ali, técnica, taticamente, como é que ele acontece. É um bate-papo aqui, não é? Com pessoas e com profissionais que são ligados ao futebol, embora não obrigatoriamente joguem futebol. É o caso do nosso convidado de hoje, o tenente-coronel PM Ricardo, que comanda o batalhão de choque da nossa Polícia Militar, que é o responsável pela segurança nos estádios de futebol. E me dizia recentemente o promotor Luiz Eduardo Marinho, falando a respeito do assunto que a gente vai destacar hoje aqui com o coronel Ricardo também, que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, aspas para o promotor Luiz Eduardo Marinho, o batalhão mais bem preparado para este policiamento nos estádios de futebol. E a gente vai saber do comandante do choque como é que está, não é, este batalhão e como é que ele vê essa situação toda que envolve o extracampo. A gente teve recentemente o caso da torcida do Penharol, no Rio de Janeiro, o confronto lá na rodovia Fernão Dias, já em Minas Gerais, entre torcedores de Palmeiras e de Cruzeiro, quer dizer, verdadeiras barbáries que acontecem aí no futebol. Coronel Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao Em Campo com Barba, é um prazer recebê-lo. Boa noite a todos, o prazer é todo nosso de estar aqui hoje no programa Em Campo com Barba, falar um pouco sobre a atividade e o emprego do Batalhão de Choque da Polícia Militar nos eventos desportivos. Coronel, em que nível, assim, o senhor como profissional da área, especialista na área, a gente vê tanta coisa em nível de Brasil, eu estava vendo hoje ainda, antes de começar essa gravação aqui, década de 90 foi quando houve a explosão dos confrontos e da violência num jogo lá do São Paulo, aquela imagem que correu o mundo inteiro, de um torcedor sendo agredido com uma barra de ferro e que acabou morrendo. De lá para cá, o negócio degringolou. Na sua avaliação, deve-se a quê esse crescimento da violência nos estádios de futebol, coronel? Vejamos bem, a violência no estádio de futebol é reflexo da violência da sociedade na rua. E vem uma crescente violência no cenário nacional de décadas, onde muitas pessoas cometem crime indiscriminadamente e que nós vemos números assustadores de vários tipos de delitos que acontecem na sociedade. E o campo de futebol, os jogos esportivos, não fica fora desse cenário, porque aquele mesmo cidadão que está lá fora é o que vem ao campo, né? É o que comete também as nossas infrações dentro do estádio de futebol. Não só no estádio de futebol, como no seu entorno. Nos casos já relatados pelo amigo agora recente, nós temos essa problemática séria, que é o deslocamento de grupos de torcedores, nós chamamos das organizadas, que saem de suas cidades, sedes, vão assistir os jogos em outros locais, e nesse deslocamento acontecem esses confrontos, né? Confrontos esses que chegam até aquela magnitude, onde um torcedor recente veio a falecer e outros estão gravemente feridos, alguns ainda internados, em tratamento para sua plena recuperação. Então o fator principal dessa violência é exatamente porque é o mesmo cidadão que está inserido na nossa sociedade. Com um agravante, que o futebol é um esporte que envolve muita paixão, né? A razão ela fica de lado e as pessoas se transformam em campo de futebol. Literalmente, as pessoas deixam de ser o ser normal que eles são e se transformam na hora da comemoração de um gol, na hora de um xingamento, de uma insultação e de brigas, bastantes brigas, porque as pessoas, não sei o que tem na cabeça delas, que não se aceitam pelo fato de defender cores de camisas diferentes. Então as pessoas, por estarem uma do lado do outro, e o simples fato dela não ter uma preferência de clube igual, é motivo para ela insultá-lo, para ela xingá-lo, para ela brigar e agredi-los, né? Que nós vemos aí, ao ponto de termos isolamentos de torcidas, decisões de torcida única, decisões
até judiciais de jogos sem torcida, por causa dessa não aceitação de opiniões diferentes. E uma delas é a paixão do futebol. Me parece, sabe, Coronel, olhando lá da cabine e não convivendo ali no bolo mesmo, que às vezes algumas pessoas imaginam o seguinte: o que eu disser aqui no estádio de futebol, eu não estou ferindo lei nenhuma. Aqui no estádio não existe lei. Aqui no estádio eu posso tudo. Eu posso depredar o patrimônio do clube, eu posso ofender até agora com esse fenômeno lamentável, esse crime lamentável de racismo, de homofobia. Eu posso tudo que não me acontece nada. Nós chamamos isso de controle de massas, né? A massa, o anonimato que se tem ao você estar no meio da massa, lhe faz com que você se sinta mais à vontade de agir dessa natureza, pensando que eu não vou ser identificado por eu estar no meio da massa, eu vou poder fazer o que eu quiser e eu vou exprimir na realidade o que eu tenho dentro de mim, aflorar, porque no dia a dia comum eu vou estar disfarçado daquela imagem de cidadão de bem, mas eu vou estar explorando o meu íntimo nessas horas. É muito lamentável a gente ver cenas diariamente em todos os jogos. Eu me preocupo muito com esse fator que o amigo acabou de falar aqui, do xingamento e da insultação à imagem, à discriminação racial, entre outras coisas. E nós vemos cenas lamentáveis. Recentemente, conversando com a organização de alguns eventos, a gente vê crianças que eram para estar sendo orientadas pelos pais de outra forma, a eles sim que estão xingando, eles que estão cuspindo. Basta você observar durante a transmissão os acessos dos clubes, dos jogadores, da arbitragem. Grupos de crianças se reúnem naqueles locais e começam eles primeiro a xingar, a insultar, a cuspir as pessoas que passam por ali. Isso nos preocupa, porque eles são os futuros torcedores. E eles, quando estiverem adultos, eles vão fazer coisas piores. Mas isso é uma realidade nossa, que nós temos que combater, e a Polícia Militar está para dar segurança a todas as pessoas. Esse é um fenômeno também que a gente vê muito, e às vezes aqui na Arena das Dunas, onde está instalado o estúdio da Marcos Lopes TV, a gente vê com muito mais clareza, muitas vezes, grupos de crianças, não é, de jovens, de adolescentes. O futebol é um negócio tão... Assim, dizem que a política ela está muito na pele, mas acho que o futebol até mais do que a política, que o árbitro começa a ser xingado quando sai a escala. Quando sai a escala, ele já não é mais gente, ele já passa a ser um ser de outro mundo, não é? Já se cria uma falsa ideia de que ele está vindo especificamente para prejudicar. E aí isso aí acaba contaminando. Coronel Ricardo, como é que funciona o esquema do batalhão de choque, por exemplo, num dia de ABC e América? Vamos pegar duas situações que eu acho que são diferentes. Um ABC e América no Frasqueirão com torcida mista, um ABC e América no Frasqueirão com torcida única. Como é que se movimenta o batalhão de choque nesse dia? É só ele que é o responsável ou existem outras unidades da PM que também atuam no policiamento direto? Boa pergunta, Marcos. Vamos esclarecer alguns pontos aqui para todos os telespectadores terem conhecimento. A Polícia Militar atribui a diversas unidades o papel da segurança e eventos. O batalhão de choque é a unidade responsável pela segurança interna do estádio. Isso não quer dizer que nós limitamos somente ao interior do estádio. Quando há um caos generalizado, quando há perturbação da ordem e da paz, como por exemplo aquele jogo do ABC Sport no Frasqueirão, em que houveram vários confrontos, até a morte de um torcedor, o batalhão de choque ele disponibiliza uma fração que vai até o local e faz o primeiro embate com esses torcedores que estão causando essa desordem. Então, primeiramente, nós somos responsáveis pelo policiamento interno no estádio, desde o acesso, que, diga-se de passagem, é bom também frisar para todos os torcedores, a busca e revista realizada no acesso ao estádio é fator condicionante para entrar no estádio. Está previsto na Lei Geral do Esporte, dentre as obrigações do torcedor está ter o ingresso, né, para poder entrar, e o segundo condicionante é consentir com a abordagem. Então, muitas vezes as pessoas perguntam por que eu estou sendo abordado se eu não sou criminoso. Ora, infelizmente temos pessoas que se disfarçam
por pessoas de bem e adentro com armas, drogas, que nós temos muita apreensão de drogas, muita apreensão de armas em estádios de futebol. E ao choque cabe esse policiamento na parte interna do estádio. A ROCAM, nossas rondas ostensivas com apoio de motocicletas, são responsáveis pela escolta das torcidas organizadas. Então essas torcidas, elas se cadastram, elas mandam informações para a Polícia Militar, o seu ponto de encontro, ponto de saída, de concentração, e a ROCAM é responsável em escoltá-lo até o local dos jogos. Mas por que fazemos a escolta dessas torcidas? Porque infelizmente algum outro grupo irá se encontrar, eles promovem muitas vezes badernas em vias públicas, em ambientes, em estabelecimentos comerciais, e a escolta é para garantir que eles cheguem naquele local, o estádio de futebol, sem causar transtornos. E um terceiro grupo, que é o nosso Esquadrão Águia, do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, ele é responsável em escoltar as delegações e os clubes de futebol. Então toda aquela equipe que vem ao campo, jogadores, presidentes, dirigentes, são escoltados pelo CPRE, pelo Esquadrão Águia. Ao choque fica exclusivamente o policiamento interno. Sobre sua pergunta, né, como fazemos um jogo com duas torcidas no Maria Lama Soares e um jogo de torcida única? Primeiramente, há características geográficas diferentes dos estádios de futebol. Isso que dificulta ou facilita o emprego de qualquer tropa. E a determinação, coronel? O jogo no Frasqueirão, por ser uma via única de acesso, nós temos que ter um cuidado maior. Porque toda hora algum torcedor adversário vai estar se esbarrando. A edificação, a construção do estádio proporcionou esse contato entre torcedores, visitantes e mandantes. Isso dificulta o nosso emprego. Lógico que a gente tem um aparato maior, nós temos um apoio maior do próprio clube, que é outra coisa que nós temos também que deixar claro para o torcedor. O responsável principal na segurança do evento é o clube mandante. A Lei Geral do Esporte, que replicou o que estava previsto no Estatuto do Torcedor, é bem claro em dizer que o clube mandante é o responsável pela segurança do evento. E está lá no CBJD também, exatamente. Tanto que ele é punido muitas vezes. Somos solicitados pelos clubes mandantes, as órgãos de segurança, para apoiar na realização desse evento. Então, um jogo com duas torcidas, o clássico ABC América, ele é uma operação bastante preocupante, que envolve uma logística muito grande, um quadro de pessoal, estrutura considerável, é um verdadeiro aparato que nós fazemos, e um jogo como esse não inicia no dia e na hora do apito inicial, não. Um jogo como esse nós trabalhamos dias antes, reunimos, conforme foi falado aqui o nome do Dr. Luiz Eduardo, promotor público que atua na área de esporte, nós nos reunimos constantemente com as torcidas, fazemos programações lá mesmo dentro do batalhão de choque, através de um termo de ajustamento de conduta assinado pelos clubes, pelas torcidas organizadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério Público, pela Federação de Futebol, pelo Tribunal de Justiça Desportiva local, onde normatiza como funciona o credenciamento, o acesso, o material, a partida, a saída das torcidas organizadas e até mesmo as punições daquelas torcidas que venham a ferir alguma das normas que nós estamos como normas normais para ser seguidas por torcidas. Então esse TAC regulamenta essa ação das instituições de segurança. Nós conversamos com a torcida, marcamos reuniões essas até mistas às vezes. Tem momentos que eles estão com a emoção tão à flor da pele que a gente não consegue colocar juntos no auditório. Mas na sua grande maioria fazemos isso. Quando o clima está muito pesado, a gente separa até para evitar... E os dirigentes dessas organizadas, coronel, eles são solícitos? Eles têm a dimensão de que ali, da responsabilidade deles como liderança? Tem a dimensão da responsabilidade. A própria legislação prevê que toda torcida ela execute seu cadastramento anual. Todo ano nós recebemos de todas as agremiações de torcidas a listagem com os dados de todos os seus filiados, seu estatuto, seu presidente,
consequentemente, ao ponto de eles terem estatuto presidente, eles sabem das obrigações civis e criminais que eles, como representantes, estão em representar aquela associação de torcedores. E eles anualmente nos entregam esses dados aos órgãos de segurança, a gente sabe quem são todos eles. Lógico que tem o anonimato, tem pessoas que estão lá que não são cadastradas, que frequentam os jogos, mas que no futuro próximo, com a tecnologia, com investimento maior em segurança, a gente vai conseguir ter um controle maior sobre esse acesso de torcedores organizados. A Arena das Dunas, inclusive, já começou a implementar aí a leitura facial, não é? Pelo menos em caráter experimental já... É previsto pela essa legislação que eu citei, a Lei Geral do Esporte, que a partir de 2025, os estádios de futebol com capacidade acima de 20 mil torcedores obrigatoriamente terão que ter a biometria e o reconhecimento facial, né? O acesso por reconhecimento facial vai ser uma obrigação da legislação e o único estádio que nós temos hoje com essa capacidade regulamentar e autorizada é o Arena das Dunas. E os demais estádios, por não ter uma capacidade prevista por lei, mas tem os circuitos de câmeras, todos, que é uma exigência, né? Nós estamos em conversa com suas diretorias para também implantá-lo, independente desse requisito da lei. Vai ter até uma forma de proteção do clube, porque esse mesmo torcedor prejudica o clube. Nós sabemos de inúmeras situações em que o arremesso de objetos, a invasão a campo, prejudica o clube. Clubes punidos com perda de mando de campo. Aquele jogo recente fechados. Do ABC aí, que o cara atravessou o campo para... ABC e Paysandu. ABC e Paysandu. Foi o Remo? Acho que foi Remo. Foi o time do Pará. O cara foi lá, foi pro TJD, ambos perderam o mando de campo. Ambos perderam, ambos estão punidos com jogos e portões, sem torcida, podendo prejudicar o clube em jogos futuros. Estava no final do campeonato, tudo bem, mas se tivesse algumas rodadas, o clube seria prejudicado, podendo até ser rebaixado ou deixar de ascender. O STJD até reformou lá a pena do ABC, vai poder ter a torcida única, mas só a presença de mulheres, crianças e deficientes. Mas a violência está tão generalizada que eu vou dar um exemplo do que aconteceu ano passado com torcida só mulheres. Em Recife, ABC e Sport. O Sport estava punido por também problemáticas de invasão, de brigas, e foi dado o direito de somente mulheres, crianças entrarem no estádio. E foi uma confusão antes, durante e pós o jogo. Foi um fato até interessante que a gente teve em contato com o comandante do Batalhão de Choque de Pernambuco à época. Porque me veio logo na mente um jogo só mulheres e teve essa confusão toda. E eu fiquei curioso em saber, e fui atrás de saber como ele fez para conseguir resolver aquela situação. Porque veja bem, olha, vamos ter uma visão mais à frente, né, das coisas. Uma tropa de choque ir para cima de só mulheres na torcida. Como seria amanhã a manchete ainda divulgando que policiais arbitrariamente bateram em mulheres torcedoras, né? Mas a briga estava generalizada ali no estádio, todo mundo viu que as imagens provam a confusão. Ele comentou que já previamente, sabendo que a torcida era feminina, boa parte da tropa que ele empregou era mulheres também, e a fração que foi lá dissolver aquele tumulto, a grande maioria era policiais femininas do choque. Foi aquele jogo que começou num dia e terminou no outro. Exatamente. Em função da... Mas isso aí, coronel, que o senhor disse agora, eu disse aqui recentemente na nossa resenha. Ou pune ou não pune. Ou sem torcida, porque... E até eu citei o exemplo lá da torcida jovem lá do Esporte Ala Feminina, que brigou como gente grande. É verdade. Que brigou como gente grande. E olha que eles brigam bastante, né? Eles temos um histórico de problemas não só com a torcida jovem do esporte, como outras torcidas. Santa Cruz, o próprio Ceará, os estados mais próximos, Botafogo da Paraíba, são torcidas desses clubes que normalmente causam algum transtorno. Tem muito daquele negócio dos aliados, né? Uma é aliada com a outra, que é rival da outra. Nós temos mas constantemente temos que atualizar, né? Porque a amizade vai até quando os endereços são iguais. Exatamente. E o que é aliado hoje, amanhã deixa de ser aliado, passa a ser inimiga. Nós temos até uma relação de torcidas que elas são aliadas com as principais torcidas locais, né? Sabe que
as torcidas do América e do ABC têm torcidas aliadas em todo o território nacional. Quando eles vêm, eles são recebidos, né? Eles são recebidos por esses torcedores locais que os hospedam, os alimentam, os conduzem. Até teve um jogo recente aqui no Arena que não era nem com o ABC, era com um jogo do América e a torcida que veio, estou querendo lembrar o nome, eu acho que foi a foi do Eu acho que foi a do Paysandu, que houve aquele problema lá na sede social, né? A torcida do Paysandu foi recepcionada pela torcida do ABC e até escoltada por eles. Quando nós chegamos lá para a equipe da PM da Rocan para fazer a escolta, identificou vários torcedores locais. Não, nós estamos aqui para apoiar os nossos irmãos, para eles não acontecer nada de grave com eles. Para você entender que são literalmente aliados, né? Ao ponto deles recepcioná-los bem. E isso causa problemas, porque às vezes jogos locais que eram para ser de uma torcida só local, a outra torcida adversária, que não respeita a cor da camisa só pelo fato de ter uma camisa de uma cor diferente, é seu inimigo ao ponto de ser inimigo mortal. É isso que eu me pergunto, o que passa na cabeça dessas pessoas só porque o cidadão tem uma preferência de uma cor de camisa diferente, ele é seu inimigo, literalmente ele é seu inimigo. O senhor já respondeu aí que é o cidadão, né, que ali aflora, mas eu repito, eu não sou especialista, mas são muitos anos de futebol. Eu vejo, coronel, que esses confrontos, via de regra, o futebol é o último quesito que provoca uma briga. São outros interesses, não sei se eu estou enganado, que muitas vezes se também, confrontam ali. Isso é um fator, eles chegam a um ponto até de planejar brigas, né? O futebol é deixado de lado, tem torcedores que não assistem o jogo, eles passam o tempo todo voltado para a torcida adversária, xingando, eu acho que ele não sabe nem o placar do jogo. Não conhece o time. Ele não conhece o time, ele fica o tempo todo incitando a torcida adversária e não torcendo para o seu clube, né? Comemorando as ações do seu clube. Porque o jogo não é só o gol, né? Tem toda aquela emoção durante o jogo que fortalece. Por isso que o futebol é o esporte que tem maior potência no planeta, né? Nós temos uma Copa do Mundo que é um evento que para um país, que muda a legislação do país e que tudo converge para a realização daquele evento. Paralelo a isso, nós temos a Olimpíada que aglomera diversas outras modalidades para poder competir com um único esporte, que é o futebol, que faz um evento similar ou de tamanho maior, né? Que fazer um estudo, a gente vai ver que uma Copa do Mundo é tanto quanto representativa ou maior do que uns Jogos Olímpicos, que tem que reunir várias outras modalidades para competir. Então o futebol ele tem esse emblema maior do poder, da potencialização dele. Ele é bem forte. Coronel, para não perder aqui o meu estou fazendo um roteirinho aqui em cima do que o senhor está falando, deixa eu voltar só um pouquinho, o senhor falou em torcida única. Certo. A torcida única, ela é uma decisão do batalhão de choque, ela é uma decisão do Ministério Público, ela é uma decisão da federação. Não, como é que se chega a essa questão de torcida única? Ela é uma decisão de um colegiado. Como eu falei anteriormente, nós temos um TAC assinado por diversas instituições, dentre elas as forças de segurança. E a Polícia Militar, através do batalhão de choque, em virtude de sequências de ações, né? A gente não pede aleatoriamente uma torcida única ou a proibição de a torcida X de participar. São materializados através de procedimentos, lavraturas de flagrantes, de TCO, de imagens que a gente vê, lamentáveis, né? Você lembra que quando teve a torcida do nosso estado, teve aquela cena na entrada da cidade, no pórtico de um torcedor sendo lixado. Corretamente. Porque um jogo que ia acontecer final de tarde, de 10 horas da manhã, estavam lixando um torcedor na entrada, no marco turístico da nossa cidade, lembro da capital. Perfeitamente. Nós tivemos apedrejamento em frente ao Frasqueirão, onde diversos policiais, cidadãos, viaturas, ambulâncias foram depedradas. Então, com essa materialização, com fatos que aconteceram, com lavaturas de procedimentos, embasamos a esse comitê, esse grupo de pessoas, solicitando punições administrativas ou até mesmo criminal de alguns casos, e solicitamos, como foi o caso, a torcida única. Na época foi uma forma de tentar amenizar
Eu sei que não é uma forma definitiva e nem é uma forma que vai resolver 100% a questão de violência no estádio de futebol. Mas é uma forma que nós temos como tentar amenizar e chegar no nível aceitável. Existem os aspectos positivos dessa medida. Nós tivemos casas cheias em diversos jogos. Nós tivemos um jogo aqui na Arena das Dunas que teve 7.000 crianças. Você tem uma ideia do que são 7.000 crianças no estádio de futebol? Muita família. 7.000 crianças. Significa que a família tenha voltado a vir ao estádio de futebol. Mas nós sabemos que no nosso país, e nem é o nosso pensamento, nada é eterno. Assim que nós tomamos a decisão em colegiado, a decisão é tomada em colegiado, Ministério Público, Federação, Polícia Militar, o próprio Tribunal de Justiça Desportiva, participamos dessa reunião que tomou essa decisão, e ela foi homologada através de uma publicação de uma recomendação do Ministério Público em Diário Oficial. E nós, naquela época, já sabíamos que isso teria um prazo, fim. Ninguém, em sua ação de consciência, vai pedir uma punição perpétua, né? Não, existem pessoas que também são prejudicadas por não poderem vir. O torcedor comum, como a gente sabe, muitas pessoas vêm bom acaba pagando pelo mal, né? E são prejudicados por causa de ação, mas alguma medida tem que ser tomada. Nós vimos aí, já temos registro de pessoas que perdem vida em nossa cidade, em nossa capital, por problemas referentes às brigas de torcidas, né? É um tema muito polêmico, uma discussão muito ampla, que outras pessoas têm uma opinião diferente, a gente também concorda na opinião das pessoas, mas alguma coisa tem que ser feita de mais efetivo com a punição dessas pessoas que praticam essas ações. O senhor é favorável, coronel, ao banimento de determinadas organizadas? O Ministério Público de São Paulo agora está pedindo, vai pedir, não sei se já pediu, o banimento da Mancha Alviverde, não é, que se envolveu naquele problema com a máfia azul lá do Cruzeiro agora recentemente. Qual é a sua avaliação sobre o banimento? Ameniza, não resolve o problema. Nós temos exemplo aqui. A máfia vermelha foi extinta. Transformaram em TMV, tradição, motivação e vibração. A gangue foi extinta, temos a garra alvinegra. As pessoas são praticamente as mesmas, só muda o CNPJ e o nome. O que nós temos que atuar é em cima das pessoas que cometem essas ações. Aí volta o que falamos logo no início, no meio da massa, para identificar o autor, a materialidade. Por isso que é de fundamental importância a gente ter esse circuito de câmera com reconhecimento faciais, que aí irá facilitar bastante a identificação dessas pessoas que realmente cometem essas ações. O Estatuto do Torcedor, ele prevê lá que o torcedor pego em flagrante e punido, ele tem que ficar afastado dos estádios de futebol, não é? Teve 2 casos que eu lembro aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, um em Mossoró foi o primeiro e agora mais recentemente um outro aqui em Natal, que o torcedor ficou proibido de ir para o estádio de futebol, tem que se apresentar na autoridade policial 2 horas antes, sair 2 horas depois do jogo. Como é que o choque hoje, sem ter a questão da leitura biofacial, ele consegue fazer identificação, coronel, de pessoas, por exemplo, pelo conhecimento, pelo tirocínio policial, pelo seu pessoal que já está na rua no combate à criminalidade, que consegue identificar? Primeiramente vamos ficar como procede, né? Na verdade, o juizado especial criminal, o juiz de direito, um promotor público, um defensor público, eles estão presentes também nos eventos esportivos, funciona uma sala do GCRIM, e que o cidadão que comete esse tipo de infração, ele é julgado na hora, né? Na hora ele tem já a sua sentença, e dentre elas tem ações sociais, tem pagamento de transações penais, e em alguns casos chegam a ter a proibição de acesso ao estádio de futebol. Eles têm que se apresentar em alguma unidade que na hora lá o juizado especial criminal define, normalmente é o próprio batalhão de choque, recepciona essas pessoas, eles têm que se apresentar lá horas antes do evento e só podem sair do local horas após o evento. Esses nós temos controle porque eles têm que se apresentar lá. Os demais, durante as nossas abordagens, por nós já temos conhecer quem são essas pessoas,
de lidarmos com eles no dia a dia e sabemos quem causa os problemas, nas abordagens nós identificamos algumas pessoas com material ilícito e outras que a gente já conhece de outras situações. Então essas pessoas, quando elas não estão proibidas, a Polícia Militar não pode impedir o direito de ir e vir do cidadão. Então nós não podemos ter essa arbitrariedade de dizer, não, você não vai entrar no estádio. Infelizmente temos que liberar algumas pessoas de entrar no estádio, sabendo que elas são pessoas, mas não há uma sentença que o proíba de ingressar no estádio. Então a gente fica talvez de mãos atadas em vê-lo, mas quando a gente o identifica, a gente monitora, sabe o local onde eles estão, no estádio, e conseguimos monitorar durante o jogo aquele cidadão. Nós tivemos recente um evento em que houve um furto dentro de uma loja num estádio de futebol. E com o circuito de câmera, a gente conseguiu identificar o cidadão que fez o furto. E foi até engraçado a cena, porque ele não esperava que ia ser identificado, e quando ele estava transitando no meio da torcida, um policial que estava também infiltrado na torcida, o conduziu até a nossa equipe e a gente conseguiu detê-lo. Ele foi autuado em flagrante, levamos, no caso aí já fugiu a área do estatuto do torcedor e foi um crime comum. Conduzimos ele para a delegacia, efetuamos o flagrante, ele foi preso e conseguimos prender esse cidadão dentro do estádio que cometeu esse crime. Aqui na Arena das Dunas a gente vê, porque aqui tem esse centro de operações com câmeras que o cara vai ver a hora no braço do sujeito lá do outro lado, não é? Perfeito as imagens. E a gente vê aqui muita gente que já sai, antes de começar o jogo, o cara já sai algemado, quer dizer, aquele ali não volta para o jogo. E no Frasqueirão eu fico vendo da cabine, tanto à direita quanto à esquerda, na revista ali, muita gente cai na revista. Nós temos uma média de 180 termos circunstanciados de ocorrência, o TCO, lavrados ano só em eventos esportivos. Pensou? É muita gente que a gente consegue prender por cometer infrações, né? Temos os casos de GCRIM, né, que são crimes previstos na Lei Geral dos Esportes, e que torcedores cometem crimes e são conduzidos, mas a grande maioria são termos considerados, são crimes comuns, né, da Lei de Contravenção Penal ou crimes de menor potencial ofensivo. E lá também nós temos um circuito de câmara, lá que o clube, estádio com capacidade acima de 10 mil, tem que ter também, por obrigação por lei, um circuito de câmara. Tem ali o Arena das cabines, Dunas tem em torno de 15 mil a capacidade liberada, tem a capacidade maior, mas a capacidade liberada pelos bombeiros é em torno de 15 mil torcedores. Então nós temos também um circuito de câmara que nos auxilia muito na atividade de segurança. Lá nós temos uma dificuldade maior, porque lá no Maria Lamas Farache, nós temos muita proximidade, torcedor campo, torcedor visitante, torcedor mandante. A edificação ela é mais próxima e isso aumenta um pouco mais as ações, porque os torcedores estão próximos. Consequentemente, o insulto, o arremesso é mais fácil, os objetos lançados são mais fáceis. Tem uma coisa que acontece muito em estádio de futebol, e a gente, às vezes, é até bom o torcedor ter conhecimento. Muitas vezes a gente desconhece do que nós estamos fazendo. Invasão a campo é crime. Você invadir o campo de futebol, o local onde está realizando o campo, é crime previsto na Lei Geral do Esporte. Muitas vezes a gente entra no campo para pegar um autógrafo, para pedir uma camisa. Eu estou cometendo um crime. Lógico que a gente sabe diferenciar bem as coisas. Mas a pessoa é conduzida, vai para a triagem, e lá é analisada a circunstância que fez com que ele invada o campo. Mas é algo que a gente precisa também informar a sociedade, para eles saberem que o que eles estão fazendo pela paixão, a grande maioria das vezes é pela paixão. Mas tem aquelas invasões que são realmente... Aquele jogo do Remo, Coronel, aquele jogo do Remo me chamou a atenção, a rapidez com que aquele cara pulou o alambrado do Frasqueirão. Ele deu um pique para tomar a faixa lá do ABC e com a mesma rapidez o pessoal, a torcida do ABC pulou também para
resgatar a faixa, por assim dizer, né? Existe, como eu falei no começo, uma dificuldade maior de a gente operar dentro dos estádios. Não só no Frasqueirão, mas no Barretão, em Goianinha, Currais Novos, Mossoró. São estádios que nós temos uma dificuldade maior por ser estádios que não têm essa estrutura de uma arena feita para a Copa do Mundo. Isso facilita com que alguns torcedores que tenham essa má intenção atuem da forma como eles querem, né? Porque eles, nesse arremesso, nesse pular, né? O agrado, o alambrado facilita ao cidadão a escalar e a pular. E na hora, a emoção, a adrenalina, eles conseguem fazer aquilo facilmente. E foi até lá o outro local do torcida adversária. E diga-se de passagem, nós atuamos e deveríamos ter tido uma atuação mais eficiente do clube mandante, né? Como eu falo bem sempre, a responsabilidade da segurança é do clube mandante. Mas muitas vezes, nessas horas em especial que tem confronto, os seguranças não conseguem atuar ou simplesmente não tem a segurança presente no local, que é um fator condicionante hoje. Todos os estádios são liberados através de laudos de segurança para poder funcionar. A única exceção que nós temos hoje é o Arena das Dunas, que ele é aprovado 100% na avaliação de segurança. A avaliação de segurança leva em consideração não só os requisitos de segurança, mas o que nós fazemos, um laudo emite também baseado em laudos outros emitidos por demais órgãos, como o CREA, Corpo de Bombeiros, com a VCB, a Vigilância Sanitária e o laudo de segurança contratado pelo clube mandante. Então, todos esses documentos embasam no laudo de segurança da segurança pública. E o único estádio que é aprovado 100% é o Arena das Dunas. Os demais, como prevê a lei, são aprovados com restrição. Todos os outros, o Arena América, o Maria Lahmad Farache, o Barretão, o de Mossoró é interditado pela Justiça. Quando existia estádio, interditado pela Justiça. Lamentável. O de Currais Novos, do Iaçu agora foi também aprovado. Todos esses são aprovados com restrição. E dentro dessa restrição está o condicionante do clube mandante colocar segurança nesses pontos para evitar a invasão. Então, se houve invasão, a falha foi do clube mandante. E aí cabe a repressão da polícia para tentar evitar. E aí eu lhe pergunto, coronel, essa segurança que os clubes devem colocar tem que ser de empresa especializada, devidamente credenciada, exatamente, não pode ser aleatório, né? Existe toda uma regulamentação do uso de vigilantes, seguranças, orientadores. A lei prevê uma quantidade mínima de cada membro de segurança, não só segurança, como de apoio à saúde. Por exemplo, para um jogo funcionar, ele tem que ter uma equipe de apoio à saúde para o torcedor, não é para os atletas, para a delegação. Existe um médico, a ambulância do atleta, e existe médico, ambulância e enfermeiro para o torcedor. A cada 10 mil torcedores é previsto um médico, 2 enfermeiros e uma ambulância. Se o jogo tiver 20 mil torcedores, ou previsão de 20, tem que ter 2 médicos, 2 ambulâncias e 4 enfermeiros. E assim vai até a capacidade do estádio. Da mesma forma, uma regulamentação, um número mínimo de seguranças, de orientadores, aquele cidadão que está lá para dizer, torcedor, a fila é essa, torcedor, o banheiro é aqui, torcedor, esse é o local de saída. Então, são orientadores. E seguranças propriamente dito. E existe uma legislação própria para exercer essa profissão, né? Regulada e fiscalizada pela Polícia Federal, que tem o papel do vigilante, do segurança e do orientador. Então há toda uma normatização e que nós estamos nos eventos fiscalizando essa execução dos clubes mandantes. Isso é bacana, essa sua fala, coronel, porque é o que eu disse, a gente traz aqui para se falar do futebol que o torcedor muitas vezes não vê. Ele vê os 90 minutos. Eu vou dar um exemplo, final do estadual, em Açu. O motivo do atraso de início do jogo foi exatamente esse. O clube mandante não providenciou médico, ambulância, enfermeiro para o torcedor. Exatamente. Não era para o
as jogo delegações. em si, Né? O atleta se machucar, tem aquele médico. Não. É previsto médico, ambulância, enfermeiro pro torcedor. Aí isso vai para a súmula e bate no TJD. Falando em bastidores, nesse mesmo jogo, estávamos em contato com o doutor Luiz Eduardo, a federação, e a orientação é do colegiado. Enquanto não tiver, não abre os portões para o torcedor. Como é que nós vamos responsabilizar da integridade de saúde do torcedor? Eu estava lá naquele jogo porque também. O clube mandante se omitiu e em cima da hora conseguiu um médico, uma ambulância, a prefeitura mandou uma ambulância com enfermeiro. Bem, depois que reconhecemos a presença de todos esses profissionais, é que liberamos a abertura dos portões para aí sim termos um evento com responsabilidade. Nossa principal preocupação em qualquer evento esportivo é a segurança no contexto geral para todos. Torcedor, árbitro, a imprensa. Recebemos relações até de vocês da imprensa, de quem vem trabalhar. O nosso amigo da CERN, o presidente Pedro Vitorino. Pedro Vitorino, exatamente. Todo jogo ele nos manda a relação. Eu tenho os seus dados, de quem vai transmitir pela TV, de quem vai transmitir pelo YouTube, de quem vai transmitir pelo rádio. Então, o controle de acesso é total. Até vocês nós temos a relação e tem portão exclusivo. Fazemos abordagens, né? Nós já pegamos drogas, material com pessoas credenciadas vindo trabalhar em estádio. Olha aí. Com camisa de funcionário de clube, empresas prestadoras de serviço, e dentro desse material nós já encontramos drogas, já encontramos até material de briga, aquelas famosas soqueiras que o pessoal... soco inglês. Soco inglês que usava na década passada, mas infelizmente aprendemos constantemente esse material. Então tá explicado. Outro dia no estádio Frasqueirão havia uma revolta muito grande lá no setor de imprensa do Frasqueirão, porque uma determinada equipe foi abordada na entrada ali pelos policiais do choque, e teve que abrir a sacola com material. Infelizmente as pessoas procuram um meio para adentrar no estádio com esse material. Então algum funcionário é amigo de algum torcedor e como ele deveria ter o livre acesso, ele consegue a facilidade para entrar. Porém, a gente sabendo disso, a gente evita efetiva algumas abordagens. Não, lógico que não são todos, são esporádicos, aqueles que a gente tenha levantado a suspeita e realiza. Sabemos que a grande maioria são profissionais dignos, né, da sua exercício, da sua função. E eu sempre digo, quem não tem nada a esconder, não teme nenhum tipo de abordagem e tampouco se revolta com isso. Agora, causa uma revolta muito grande, coronel, duas questões, que isso aí é batata em jogos, aí, principalmente ABC América. Reclamação de mulheres. Olha, tive que deixar o meu batom. Pegaram o meu batom, não posso entrar com batom. Isso aí foi algo que a gente já... Existe isso mesmo? Havia a gente já proibição? reviu o nosso posicionamento. Todo e qualquer objeto é lançado. Eu não lembro qual foi o jogo, Palmeiras e alguém, em que batom foi arremessado e atingiu a cabeça de um torcedor, de um jogador. Pilha foi arremessado. De rádio, celular, tênis, bolsas. Então todos esses materiais... O cara joga um tênis, o cara vai embora só com um pé de tênis. Quando há a proibição é porque esse material já foi reiteradas vezes arremessados, né? Mas nós falamos que nem sempre as coisas são eternas, né? Há uma revisão, há um consenso entre um colegiado, nenhuma decisão é tomada somente por parte da Polícia Militar. Há uma revisão constantemente das nossas decisões e que esses objetos que porventura são proibidos de adentrar no estádio de futebol, a gente avalia e vê se permanece ou não essa proibição. Veja só, algumas pessoas também questionam por que com a camisa de um clube eu não posso entrar no jogo. Por causa da rivalidade. Eu estou tendo um jogo em que há essa... parceria entre torcidas e que uma torcida é amiga de outra torcida do clube que é inimiga de outro clube. E o cidadão vem com uma camisa de um clube que não tem nada a ver com o jogo que está tendo ali. Gostaria de poder deixá-los entrar. Mas infelizmente o número é grande de problemas que nós temos dentro do estádio,
simplesmente porque uma terceira cor de camisa está no meio daquele evento. Tanto que aqui na Arena das Dunas se entrar no site da Arena, tem ali o que é proibido e e ali fala que camisa só dos times envolvidos no... Porque há um grande registro de problemas de torcedores que vêm com a camisa do terceiro clube e quando ele está no seu ambiente, alguém sente-se incomodado e esse alguém que se sente incomodado vai resolver de forma errada. Discutindo, brigando. Olha, você acredita que nesses jogos que teve, é um fato bem folclórico, aí você vai rir. Nesses jogos de torcida única, teve um torcedor que causou um grande transtorno, porque queria que nós tirássemos, a segurança e a polícia tirasse as camisas históricas que nós temos aqui no Arena. Ele não admitia que tivesse uma camisa do ABC no Arena das Dunas, uma camisa histórica que está ali no quadro emoldurado. E ele criou um caos genérico que a gente teve que conduzir até a delegacia e aconselhar o cidadão e dizer, né, que eu não vou tirar uma camisa do clube que está numa galeria expondo, só pelo fato que não, aqui é só time A e não pode. Não, peraí. Imagine se tivesse uma pessoa vestindo a camisa, o que ele iria fazer. Né? Então é por esses motivos que a gente toma essas decisões. Mas que elas são revistas, constantemente elas são revistas e quando a gente chegar num nível aceitável, a gente retorna a ter alguns materiais sendo permitido acesso. Coronel Ricardo, o Choque é uma tropa especializada, que passa por um treinamento especializado, imagino eu que diferente do policiamento ostensivo. Qual é a sua preocupação? Como é que o senhor faz para tentar minimizar o efeito colateral de uma ação do choque no estádio de futebol? Pois bem, vamos lá. Primeiro ponto, o operador de choque, ele é um operador selecionado. Nós trazemos pessoas que tenham boa índole, caráter e um bom reconhecimento da sua atividade profissional. Ao chegar na unidade, eles têm um requisito mínimo para permanecer. Dentre eles, é ele se capacitar. Nós capacitamos constantemente todos os nossos policiais e que eles são obrigados a fazer cursos. E dentro desses cursos nós temos disciplinas de eventos esportivos. Então é dado um prazo para o policial, ao chegar na unidade, ele cursar, ele tenha aquele conhecimento técnico, ele seja certificado do seu conhecimento, para aí sim ele começar a operar. Os policiais que chegam sem essa capacitação, eles vão, naquele momento, tirar um serviço mais interno da unidade e quando sair ou for para eventos, patrulhamento ou evento esportivo, ele vai como um estagiário. Ele não vai como executor final da atividade. Ele vai estar no momento de estágio em que só após a sua capacitação é que ele vai poder estar operando propriamente dito. O curso básico leva em torno de 1 mês, que é o curso pré-requisito básico para poder servir na unidade, e os cursos mais específicos de 2 meses e meio a 3 meses de curso, né? Que é o curso de operação de choque, o patrulhamento tático motorizado, e o curso de sinotecnia, porque dentro das unidades que nós temos a companhia de cães. Né? Nós temos o policial de choque, que ele faz eventos esportivos, distúrbios civis, intervenção prisional, manifestações, eventos esportivos. O patrulheiro tático motorizado, ele é nossas viaturas que nós vemos na rua patrulhando. E o policiamento com cães, nós atuamos na modalidade de ataque, faro, adestramento. E o policiamento com cães também usamos em eventos esportivos. Eles nos auxiliam muito. Eles são uma das principais ferramentas que nos fazem prender aquelas drogas que eu lhe falei, que é um número bem considerável. E os cães nos auxiliam muito nessa atividade. Então o policial ele passa por esse período de maturação para poder vir trabalhar na atividade fim. Nós estamos agora recebendo um grupo de policiais recém-formados, em que eles devem ser classificados hoje na unidade, e ao recebermos eles vão passar por esse treinamento, né? Então vão passar 4 semanas na capacitação, aí só depois é que eles conseguem
estão autorizados a trabalhar no seu serviço comum de ações de choque, né? Então, enquanto isso, eles ficam nessa capacitação. Uma das maneiras que nós utilizamos para amenizar, como o amigo disse, os efeitos colaterais, é o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo. O batalhão de choque ele é responsável em armazenar, capacitar e doutrinar o emprego do instrumento de menor potencial ofensivo, granada, agentes lacrimogêneos, gás pimenta, o elastômero, a famosa bala de borracha que as pessoas comumente falam, e os diversos tipos de granadas que nós temos. Equipamentos, EPI de proteção, balísticos e até mesmo de acrílicos. Então esse material ele é usado. Nesse exemplo que o amigo citou anteriormente, é que o torcedor do Remo pulou a grade do Frasqueirão, foi até a torcida do ABC, arrancou a faixa. Quando ele volta, você percebe ali o estampido de umas granadas que nós acionamos. Aquela ação foi quem salvou a vida daquele cidadão. Porque se observar nas imagens, você vê que tem um ou dois que está puxando ele pela camisa. Puxando perfeitamente. E não ele já só estava escalando o alambrado. E não só aquelas granadas, como aqueles disparos de elastômeros que foram efetuados dos policiais, foi que evitaram que eles fossem lixados naquele momento. Consequentemente, podia até perder a vida. Ia ser uma cena muito trágica. Durante o jogo, também imediatamente durante aquele jogo, um cidadão ser lixado dentro de campo é uma cena muito forte, né? Uma imagem muito negativa para os clubes, para os estados, para a própria polícia. E a amenização dos efeitos colaterais são feitos com esses equipamentos, né? Nós usamos esse material, usamos também no estádio para separar os torcedores que ainda continuavam ainda a insultar e a brigar, como nós já tínhamos acordado com eles, que eles sairiam antes, a torcida por estar em menor número, eles sairiam antes, com a forma de controle, por causa da posição geográfica do estádio. Se eu libero a torcida do ABC naquele dia antes, a tragédia teria sido maior nas vias lá de acesso. Pois é, coronel. Então, como nós tínhamos combinado dele sair antes, aproveitamos o ensejo daquela problemática e evacuamos logo todos eles. Aí também tem uma reclamação também que é usual dos torcedores. Nos outros estados, a torcida visitante, ou não, a torcida local da casa, ela é liberada primeiro. Certo. O visitante fica. Aqui é o contrário. Não, aqui depende das circunstâncias. Não tem uma jogo. regra geral. Não. Veja bem, se for uma final do campeonato e o time mandante perder, é que os torcedores vão ficar satisfeitos dentro do estádio? Então são circunstâncias que nos levam a tomar essas decisões. Depende do resultado do jogo, depende das circunstâncias, se for jogo classificatório, mata-mata, se for final, se for jogo de campeonato de pontos corridos. Então o resultado do jogo às vezes nos faz definir. Um caso é esse, uma final de campeonato e a torcida mandante e o time perde, vai ser uma quebradeira toda dentro do estádio. Qual é o melhor jogo para o choque, hein, coronel? O melhor jogo para o choque é aquele que o resultado não nos cause problema. O melhor resultado é aquele que o clube mandante é vencedor, a torcida festeja, de preferência o gol no começo do jogo, logo para a torcida ficar mais calma, e vocês vão acompanhando ali de baixo, o ânimo vai acirrando, né? Em vez de eles estarem xingando os seus atletas, estarem cantando. Esse é o jogo melhor para não só para o choque, mas para quem está trabalhando no estádio. É aquele que faz a alegria do torcedor. Aquele que faz a tristeza do torcedor, consequentemente nos traz problemas. Aquela famosa chuva de cadeiras aqui na arena, o senhor lembra? Foi de um jogo que o América não conseguiu acesso. A segurança só da arena não teria dado conta. Estávamos aqui trabalhando também nesse evento. E é aquela situação que eu acabei de falar. Quando a torcida sai feliz, os órgãos de segurança saem felizes também. Infelizmente o clube não conseguiu o acesso, né, a ascensão à Série C, e uma das consequências foi a depredação, o dano ao patrimônio privado,
que infelizmente acontece não só nesses grandes jogos, não só em jogos de classificatório ou de decisão. Um jogo comum em que um time perde mandante, é comum termos depedração em banheiros, em catracas, em ambientes diversos, extintores. Muitas vezes coisas que a gente não vê, né? É comum, infelizmente, esse fato, eles cometem muito dessas agressões. Coronel, um fato lamentável que o senhor citou aqui há pouco tempo foi daquele jogo com o Sport em que ali em Ponta Negra um torcedor foi atingido por um tiro e faleceu. Sim. Não é? E aí se falou naquele momento, eu confesso que eu não sei se as investigações chegaram à conclusão final de que o tiro partiu da arma de um PM. Era do choque? Houve... Não, a arma identificada não foi de um policial de choque. Nós usamos bastante instrumento de material de proteção e bastante instrumento de menor potencial ofensivo nesse jogo. Houve uma carga grande de material utilizado, de granadas, elastrômeros. O próprio vídeo demonstra uma ação de choque na proximidade, e aquelas armas que nós estamos usando naquele momento são armas de munição de impacto controlado, não são de munição letal. Há uma investigação em andamento, eu não tenho conhecimento por causa do sigilo do procedimento. Sim. Eu não tenho conhecimento de fato de qual a arma partiu o disparo daquela que vitimou aquele cidadão, que deveria estar dentro do estádio. Nós estávamos lá de serviço e aquele grupo de torcedores não entrou no estádio, porque a torcida do ABC só foi liberada do estádio depois que o fato aconteceu, e um grupo de torcedores permaneceram do lado de fora, não entraram no estádio, badernaram durante todo o primeiro tempo, do lado de fora do estádio, em confronto com a torcida visitante, e ele deveria, como outros, estar, se eles foram para o campo, ele deve estar assistindo ao jogo, mas eles não entraram. Deu a hora prevista, conforme recomendação da federação e dos clubes mandantes, os portões foram fechados e eles não entraram. Permaneceram fazendo balbúrdias e arruaça nas vias próximas ao estádio. Não só aquele torcedor, como aquele que veio a falecer, mas como os outros torcedores. Também o pai dele estava dentro do estádio de futebol. O pai dele estava dentro do estádio de futebol. Então, esses torcedores estavam do lado de fora, não foram assistir, foram atrás de confusão. Infelizmente, esse fato aconteceu. Nós não temos a identificação, por desconhecer o que foi apurado, em saber de qual unidade partiu os disparos. Fornecemos todas as armas utilizadas e comprovamos que nosso material utilizado foi o instrumento de menor potencial ofensivo, munições de impacto controlado, que não causam aquele tipo de lesão. O que chama a atenção a gente olhando, especialmente do Frasqueirão, que é mais fácil a chegada, e quando há um confronto, determinados torcedores, eles enfrentam inclusive a cavalaria. Os caras vão para cima do policiamento a cavalo. Nesse dia... É uma coisa incrível a disposição de briga ao invés de assistir o jogo de futebol. Nesse dia em especial, que nós estamos falando do jogo com o esporte, houveram várias cenas dessa natureza. Essas pessoas, eles não vão para assistir os jogos, eles vão literalmente para badernar e insultar. Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, é que eles sentem um prazer de estar lá para competir de outra forma, que não seja torcendo. É lamentável. E o seu time de coração, coronel? Meu time de coração é o Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar. Tudo bem, boa resposta. No qual eu sonhei em servir e hoje tenho o maior orgulho de estar comandando o Batalhão de Choque, a melhor tropa da Polícia Militar. Quanto tempo de choque, coronel? Entre tenente e capitão, que eu passei três períodos, né? Foram 7, mais 2, 9, e agora mais 3, estou há 13 anos no Batalhão de Choque. E de polícia? 27. 27, metade da carreira, metade da carreira, né? Metade da carreira foi no Batalhão de Choque. Batalhão de Choque. No Batalhão de Choque. E há coronel, para a gente finalizar, não tomar também muito o seu tempo, há um intercâmbio
desses batalhões em nível Brasil, para discutir em nível Brasil essa questão de futebol? Nós nos reunimos constantemente. Esse ano, 2 policiais nossos, o meu subcomandante, um major e um subtenente, foram a Pernambuco, fizeram um curso de eventos na PM de Pernambuco. Nossos demais oficiais cursaram em Minas Gerais e na PM de São Paulo sobre eventos desportivos. Nós temos reuniões, encontros. No ano passado nós tivemos um encontro em Bonito, no Mato Grosso do Sul, onde os comandantes de choques nós se reunimos e debatemos, dentre os temas, os eventos desportivos. Nós temos através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, um grupo de trabalho que nós reunimos e também debatemos ações de interesses comuns entre todos, porque o problema do futebol não é só aqui, em todos os estados. Clubes potiguares viajam para diversos estados e clubes de fora vêm para o nosso estado. Um jogo como esse, que envolve rivalidade de torcida, há todo um acompanhamento da Polícia de Pernambuco, da Polícia da Paraíba. Recentemente tivemos um problema que a torcida do Ceará foi jogar em Recife, ou em João Pessoa. E essa torcida, ela cruzou terras potiguares. Nós tivemos todo um trabalho, torcida organizada, todo um trabalho de escoltá-los durante todo o momento que eles estavam em território potiguar, já para evitar esse confronto que há com a sua torcida rival, né? Então há sim um contato constante. Nós falamos com os chefes e comandos do batalhão de choque de todo o país e nós trocamos ideias, trocamos informações. Esse torcedor do Paysandu que foi preso e sentenciado, nós já encaminhamos lá para a PM do Pará com os dados e a sentença dele. Ele tem que se apresentar lá no Pará, que ele é residente do Pará, né, para cumprir, e por sua vez eles encaminham à Justiça Estadual nossa, que se o cidadão cumpriu ou não aquela sentença, de comparecer lá no Pará, se apresentar lá na sua cidade. E ele era paraense, né, ele não era potiguar, que foi um dos que foram presos, autuados e foram sentenciados com a proibição de frequentar estádios de futebol. Então nós temos sim esse contato, nós temos apoio, além da parte ostensiva, das áreas de inteligências. As inteligências trabalham mais do que a gente. Vocês não têm ideia do quanto eles trabalham nesses eventos, em que todas essas circunstâncias são nos dadas, essas informações vêm das nossas inteligências, em que a gente sabe o local, o dia, a hora que eles vão chegar, onde eles vão ficar hospedados, o que eles pretendem fazer na nossa cidade. E assim a gente fica trocando informações com as demais polícias de todo o país. Muito bem. Coronel Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Em Campo com Barba. Um bom bate-papo para a gente mostrar o trabalho que é feito pelo Batalhão de Choque aqui em prol também do nosso futebol. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Nós que agradecemos em nome do nosso comandante-geral, Coronel Alarico. Agradecemos o convite e a honra de estar aqui hoje debatendo um pouco sobre a segurança pública, em especial a atuação do nosso batalhão e, por que não dizer, da Polícia Militar nos eventos desportivos. Muito bem, minha gente, fim de jogo, fim de papo. O Em Campo com o Barba volta na próxima sexta-feira, 20h. Um bom final de semana a todos. Tchau.